Salve, rapaziada, Indigesto Podcast, eu sou Rodrigo Caveira e sejam muito bem-vindos ao nosso próximo episódio. E hoje comigo o atleta e marianense Kleber Frank. Boa noite, Kleber. Boa noite. Cara, vamos começar aí perguntando, você é nascido em Juiz de Fora? Eu sou nascido em Juiz de Fora, na FEA. Nasci em 1956 e fui criado ali no bairro do Mariano Procópio. Então, é isso que eu... Conta um pouco dessa história do Mariano. Os anos, você pegou anos 70. Época boa. Procópio. Colégio Mariano Procópio. O Colégio Mariano Procópio é muita história, porque o que acontece? Naquela época, o Colégio Mariano Procópio, ele era cheio de tribuzinhas lá dentro, o bairro era cheio de tribos, e a cidade de Juiz de Fora, nos bairros, eram cheios de tribos. A turma que bebia, a turma que gostava a esquadrilha da fumaça. Esses são bons, Então, isso aí é até bom falar, porque naquela época era muito discriminado, né? Sim. Chegava para tocar a banda da moita, a gente chegava, a turma dos bebum e as pessoas que viviam na janela dando aquela... a esquadrilha da fumaça e tal. Então a gente era muito discriminado. Sim. É até bom falar sobre isso. Mas os anos 70, na minha opinião, foram um dos melhores, porque aquela coisa da gente estar descobrindo rock progressivo, descobrindo novas amizades, o pessoal de outro bairro ia e tal, futebol, futsal, Colégio Mariano Procópio. E isso aí era... as coisas sensacionais que aconteciam no bairro. Inclusive, no Colégio Mariano Procópio tinha um supervisor de disciplina, que ele era meio cabreiro comigo. Aí, quando eu entrava no colégio, eu dava aquela entrada assim com a turma, a gente entrando, ele já ficava lá em cima, em pé, assim, a mãozinha para trás, abanando assim. Dava uma abanada, ele olhava para mim assim, me dava uma encarada. E já sabia que eu gostava de imitar ele, né? Aí os caras, Frank, ela imita. Aí eu, não vou imitar não, já estava imitando. Aí um belo dia na sala de aula lá, chega o nosso amigo Avelino, o supervisor era outra disciplina também, né? Faz a chamada e fala, ô Frank, você vai lá na sala do seu Elias, que ele quer falar com você. Aí eu, caralho, eu já sabia mais ou menos o que era. Aí saí da sala e tal, e o seu Elias, ele falava mais ou menos assim, cabelinho branco e tal, o perfume dele já me deixava dopado, as coisas. Aí o seu Elias olha pra mim assim, ele falava assobiando, né? Ele falava assim, eu parado na frente dele, ele sentado no biru, aí ele, seu Frank, dava aquela assobiada, né? O senhor está me imitando no colégio? Não estou gostando nada disso. E dava aquela assobiada. E eu eu tinha o cabelo grande, né? Com a cabeça baixa assim. Eu não me segurei, né? Eu olhei para ele, senhor Elias, o senhor subiu, é genial. Aí ele, sai daqui agora. Só volta amanhã com seu pai. Aí eu... E essas coisas que eu estou contando, a nível do bairro Mariano, os bairros, eles eram muito, como se diz, não era inimigo. Fechado, né? Mas as pessoas se conheciam através de futebol, ou a fama que o cara tinha de ser aprontado, o outro lá no outro bairro já falava. Quando você chegava lá, falava, pô, tô famoso. Cara, eu te conheço do Mariano, já me falaram e tal. Então, acontecia muita coisa. Aí tem o negócio da banda Moita, né? Sim. Nós montamos a banda lá, o Júlio Rebouças era o mentor da banda e tal, e nós começamos ali devagarinho nas esquinas e tal, tocando, o Bré, o Rogério Freitas, Márcio Parabrisa, Carlão, galera boa. Essa turma toda, a galera boa da época. E o negócio era tão bom que eu às vezes passava 2 dias fora de casa. Que isso, Meu pai militar, você vê aí o que as coisas aconteciam. Meu pai chegava em casa, meu pai abria os braços assim. Tava onde? Eu disse. Aí minha mãe olhava assim, tá com o olho meio vermelho e tal. Ela falou, mãe, eu fui jogar bola. Ela disse, esse jogo demora, né?
Aí, essas coisas que aconteciam no Mariano, na minha vida, ela aconteceu, eu acredito, da melhor maneira possível. Acontecendo tudo isso. Briga com amigo, futebol, papapá, amizade. A geração daquela época, ela foi muito boa, porque o cara, quando era amigo mesmo, entendeu? O cara, Sim. Mariano, existia um cara lá, o Baixinho 58. E o Baixinho Trabalhei 58, muito com você ele. pega os exemplos de vida assim, o Baixinho 58, ele falava as coisas e dava uma acelerada, porque ele tomava um copo dele, era desse tipo aí o copo. Tomava Liso, um copo né? assim, pá, ou dois, aí já chegava, o Frank, não sei o que você quer, ele tinha um negócio de babá. Aí eu, peraí, cara, eu não tô entendendo. Aí um belo dia, um outro exemplo. Um belo dia meu pai falou, a hora que você entrar aqui em casa, falou comigo na rua, a hora que você entrar lá em casa, que quem tomava a frente lá era minha mãe, sua mãe vai te dar uma surra. Você andou quebrando vidro aí da central do trem ali com os caras, não sei o que. Eu falei, não foi eu, não. Ele foi porque tá aqui, a sua bota tá lá. Você chutou a bola e a bota entrou com a bola dentro. O cara levou a bota, era o flagrante. Puta merda. Aí ia acontecendo essas coisas. E os caras achavam que eu era aprontado. Realmente eu era aprontado, mas eu era muito amigo dos amigos, né? Fiel. Sim. E as coisas começaram a acontecer e eu fui tendo a minha vida ali no Mariano. E o Mariano era tão bom que o bairro Mariano, você vê, Rodrigo, o bairro tinha colégio, cinema do lado, É mesmo, um Rex. rio, um clube, o Morro da Vila Augusta, que era ideal para a gente se concentrar, aquelas coisas todas, no bambuzal lá. Mina de água mineral, tinha tudo. E o bairro, eu não precisava sair dali. Hoje os caras falam para mim, ô Frank, você teve oportunidade de jogar futebol em time, não sei o quê, papá. Os caras começam a alimentar essa coisa do negativismo. Né? Mas conta essa história aí do futsal aí, onde eu sempre toco no assunto, eu falo, cara, vou dizer pro seu negócio, cara, o lugar que eu fui mais feliz na minha vida, toda, eu tô com 68 agora, foi o bairro Mariano Procópio, dos anos 70. Que tinha tudo, como eu te falei, né? Sim. Agora... Demoliram, o clube foi demolido há pouco tempo agora, né? Eu tô indo pouco lá por causa disso. Falei, cara, eu venho aqui. O tempo passou por cima do bairro. Liquidar a cultura, né? O próprio Rex, né? Nem... O próprio Rex. E o futsal que você tocou aí. Eu era da Moita, música, né? Sim. Pá, com os caras da Moita lá, a gente fazia nossas concentrações e tal. E os idosos lá do bairro, sempre pegando no pé, aquela coisa toda. Isso naquela época eles chamavam a polícia também, sacaneava a galera? Com certeza. A DOPS, aquele camburão preto e branco, encostava lá, a gente já... Opa! Aí encosta na parede. Pá, mas pra mim era bom que quando eu falava assim, meu pai é tenente, aí eles já... Já dava amenizada. Ditadura, né? Aquela merda daquela ditadura. Sim. Aí a minha vida com a banda Moita, com meus amigos do bairro, ela foi muito boa. E o que aconteceu? Eu jogava futsal nos 4 cantos de Juiz de Fora, jogava no Clube Mariano, mas ainda não tinha jogado na seleção do Clube Mariano que disputava o torneio da cidade, né? Tinha um torneio aqui de bairros, então. Que era Mariano, Eliar, o República, que era um time que eu admirava muito, que o República era o time do Alexandre Irajá, ele conhece. O Alexandre Irajá parecia um viking, né? E os caras do República, eu ia ver jogo do República, eles começavam a fazer o cai-cai na quadra para parar o jogo. Aí tava tudo ali, já tinha... Concentração deles era meio pesada antes do jogo. Aí eu aprendia muito com esses caras, porque eu sempre fui de observar muito e aprender muito com as pessoas. E o sargento Israel me para um dia, eu saindo do colégio, eu indo para casa, ele me para assim, para o carro. Frank, vem cá. Eu falei, pô, o sargento me chamando, né? Foda. Tem alguma coisa. Aí ele me chamou, diga lá, sargento Israel, como é que tá as coisas? E ele gostava muito de mim. Fiquei sabendo depois. Né?
E o sargento Israel olhou para mim e falou: seu Frank, eu vou te levar para o time do Mariano que vai disputar o torneio da cidade aqui. E nós vamos treinar. Ele sabia que eu não gostava de treinar. Nós vamos treinar e tal. Aí eu falei: uai, mas tem uma turminha lá isso existia, né? Tem uma turminha lá do Mariano que não é muito chegado na galera que eu ando aqui. Eu disse: não. Conversa particular entre eu e ele, o sargento Israel. Ele abriu logo o jogo comigo e falou: não, cara, você pode dar uns tapinhos antes do jogo, eu sei. Disse, liberou. O senhor sabe que eu gosto de abrir a mente, né? Aí o sargento Israel, cara, esse foi um dos caras que foram mestre para mim, porque ele soube me entender, entendeu? Sim. E aquilo não atrapalhou, porque eu cheguei para treinar lá, o Oswaldinho me olhou assim, Oswaldo Luiz de Andrade, os treinos que a gente dava na quadra do Mariano, e pá, treinando goleiro, eram uns treinos. E o Oswaldo Luiz de Andrade, que era da tribo que eu te falei, voltando aquilo ali, tomava uma cervejinha e tal, universitário, fiquei muito amigo dele. Então, alguns ficavam meio assim, mas aí quando começamos a desenvolver, os caras começaram a ver que eu, no futebol, eu dava conta, né? Sim. Aí a coisa foi melhorando. Então, inclusive, teve uma cena lá uma vez que ia jogar Mariano e Eliar, e o jogo era para ver quem ia para a final. E a quadra deu aquela chuvinha fina, que é muito parecido com Londres, né? Molhou a quadra toda, aí nós fomos pro vestiário, fizemos um aquecimento lá, eu já tinha feito um aquecimento antes sozinho e tal. Aí tava lá conversando com a turma e tal, e aí vai ter o jogo, não vai? Aí veio a notícia. Vai ter jogo. Sargento Israel, por isso que eu digo para você que ele era um sábio. Foi buscar gasolina lá, os galões de gasolina, molhou a quadra toda de gasolina. Secou a quadra. Em cima da água e secou. E a chuva tinha parado. Isso aí é muito espiritual, isso aí, cara. Aí nós fomos pro jogo, ganhamos o jogo de 2-1. E eu tive essa passagem pelo time, a seleção do Mariano, o Oswaldo Luiz de Andrade, o Romero, aqueles caras todos. Mas, na verdade, acho que eu era o mais novo da turma. Sim. Eu era assim, de conhecimento eu tinha muito com as pessoas. Né? De ficar observando, por exemplo, o cara que era gerente do Cine Rex, Caveirinha, eu ficava imitando ele. A gente ia lá, a turma vinha atrás de mim, imita agora. O Pato Preto, isso é os peças raras que tinha no Mariano. Sim. E o meu preferido, que eu até hoje, cara, choro porque quando eu lembro dele, porque infelizmente naquela época não tinha uma câmera pra gente filmar ele. Porque eu não sei se você já ouviu falar dele nas redes lá. Ele era dessa cor, pretinho e tal, bigodinho, cabelinho cortado. E sempre quem mexia com os peças raras era eu, né? E atrás de mim sempre tinha o Robson Montalvão. Tinha alguns amigos que andavam comigo e tal, os caras lá vinha o Duvalino. O que acontecia? O Duvalino, ele, nas nossas horas vagas lá, à tarde da noite, o Duvalino, ele estava entrando no bar. Ele entrava todo arrumado, impecável. E antes dele entrar no bar, o cara tinha uma educação que parecia o imperador da França lá. Olhava para as pessoas assim, ele parecia muito aqueles Maasai lá da África, né? Sim. Esse cara alto. E ele talvez tenha vindo até de lá. E ele, o bisavô dele, não sei, e ele cumprimentava todo mundo nesse sentido aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Uma educação que a gente ficava até assim, cara, com todo mundo. Aí ele entrava no bar do Zaru, ali perto do Clube Mariano. Quando ele entrava no bar do Zaru, aí a gente ficava na espera, na expectativa. Aí é que vinha o teatro, né? Aí ele devia tomar também, acho que os seus 2 copos cheios ali, tira-gosto ali, um chouriço, daqueles chouriços. Aí já saía completamente outro cara. Aí ele saía, quando ele saía, a turma já estava esperando. Aí o Robson, Frank, olha lá ele. Aí eu olhava assim, eu olhava para ele assim do outro lado da rua. Aí eu falei, agora. Aí ele parava, né? Ele em pé, né? Aí ele parava, aí olhava para cima, dava, respirava. Ele começava o ritual dele. Eu acho que ele recebia uma entidade, entendeu? Sim. Cara bom, não tinha maldade com ninguém, não, as coisas dele. Aí ele fazia.
eu sou o Durvalino, não sei o quê. Contava umas histórias pra ele mesmo, e a gente ficava lá só. Aí o Robson, agora. Aí o Durvalino! Durvalino! Aí quando eu gritava Durvalino lá do outro lado da rua, eu acho que na cabeça dele, isso acontece muito com um cara que. Muita cachaça, acontece muito com lança-perfume. Né? Eu acho que ele ouvia Durvalino. Aí ele levava aquele choque, assim, ele dava um choque, ele começava a se manifestar. Ele parava, olhava para cima, olhava para baixo, mas ele não olhava para a gente de jeito nenhum. O bom era isso. Ele não queria nada com ninguém, o negócio era com ele. Aí ele, isso é comigo? Ele perguntava para ele, mas isso é comigo? Eu sou o Durvalino? Sou o Durvalino, boa gente. Tá? Fazia uns trejeitos lá, mais ou menos igual o Michael Jackson. Tem um amigo meu lá da Rua Nova, o tio entrou comigo outro dia, há pouco tempo, nas redes lá, e falou, Frank, o Durvalino, teve um dia que eu pensei que ele ia subir a parede, cara. Eu falei, rapaz, teve um dia que eu vi ele quase subindo a parede, ele agarrou a parede assim, ele mudava completamente. Aí nós brincava com ele, com as coisas, ele fazia o ritual das danças e tal. E eu tinha um negócio de assobiar também. Aí ele ficava repetindo o assobio. Ele queria olhar, mas não olhava. Aí daqui a pouco ele parava de novo, ficava parado assim, em transe. Aí ele, eu sou o Durvalino. Aí dava os trejeitos dele lá, pá. Aí ele ia andando em direção àquela ponte que vai para Santa Terezinha. Sim. Aí os caras falavam assim, ele vai morrer atropelado. Eu falei, nada, cara. Ele faz direitinho, cara. Chegava no sinal, Rodrigo. Parava, botava o pezinho dele no meio-fio, assim, bêbado pra caralho, mas seguro. Entendeu? Olhava pro sinal, abria o sinal, ele ia até no meio da pista, assim. Se ele ouvisse o barulho de um carro vindo longe, ele voltava. Voltava correndo, assim, parava e já começava de novo. Todo noiado. E a gente se divertia com aquilo ali. Esse aí era um dos peças raras do Mariano. Tinha vários ali, né? Muitos. E eu estava sempre na cola, porque como eu era observador, e até hoje eu sou isso aí, até hoje eu encontrei agora no prédio que eu estou lá, estou num apartamento aqui, dos amigos, ali no alto do espaço, e eu já peguei um lá, e os caras morrem de rir comigo lá no apartamento. Falei, como é que ele faz lá, o cara? O porteiro. Cheguei lá, o porteiro não me conhece, veio logo pra cima de mim. Aí ele, ô, seu Frank, olha o jeito do cara, ô, seu Frank, o senhor não sei o que, ele dá umas quebradas assim, né? Eu lembrei lá do Mariano, já pego os trejeitos. Isso tem aqui em Juiz de Fora muito, cara. Aí eu já peguei os trejeitos dele, aí eu faço lá, o pessoal fica rindo. Eu puxo assunto com ele, aí ele, o Guto, deixa eu te ensinar um negócio. Se o ladrão entrar aqui no prédio, o que você faz com ele? Ah, seu Frank, eu tenho um martelo aqui. Eu disse, não, cara, deixa eu te falar. Deixa ele te agarrar. Isso aqui é defesa pessoal, hein, cara. Deixa ele te agarrar. Ele entrou pra te agarrar, ou numa briga e tal. Você pega os seus dois dedos, enfia aqui dentro desses dois ossinhos aqui, empurra pra baixo, jogo rápido. Tum! Ele vai morrer ou desmaiar. Ele, ô, seu Franco, o senhor me ensinou tudo agora. E começa a tremer, ele treme todinho. Aí eu falei, ô, beleza, cara. Aí eu fico olhando, ele não sabe que eu imito ele. Aí eu falei, pessoal, não fala não, porque o cara, eu sou legal com ele. Você gosta de imitar, eu já imito muito. Os trejeitos, cara, dos peças raras, né? Sim. Por exemplo, o Marquinhos Caniato, sim, seu tio, sim. Ele chegava perto de mim na Marinha, sempre tinha uma aprontação. Aí eu tinha feito uma aprontação lá e ele era certinho, né? Ele andava aqui do meu lado, aqui, mas ele... Frank. Pegava no cabelinho aqui, ele tinha um negócio de mexer no cabelinho aqui. Frank, porra, Frank. Ele fazia, a universidade fazia o quê? Eu acho que ele fez comunicação, Comunicação, né? Muito inteligente. Sofisticado pra falar. Aí, Frank, porra. Eu vou andar com você aqui, nós vamos ali agora. Você é foda, cara. Você mexeu com o cara lá. O cara lá disse que vai te pegar. Se eu tiver junto, assim, não, cara. Tinha os pezinhos pra dentro, assim. Eu falei, Marquinhos, vamos lá, cara, não sei o quê. Ó, o que eu trouxe pra você? Que aí eu, trouxe um Eric Clapton aqui pra você. Aí ele, porra, cara.
Pegava assim. Aí eu ficava imitando ele pros caras. Os caras... Aí meu amigão de fé, cara, o tio dele. Sim. O pai dele foi meu amigo de fé também. E o Márcio já era mais sério, né? Sim. A gente reunia a turma da moita lá, no sítio do Rafael Tristão. Aí muitas vezes eu gostava com o Márcio no canto assim, a gente parava de ensaiar. E o Márcio, Frank... Ajeitava aquele óculos dele, fundo de garrafa, assim. Aí ajeitava assim, ô Frank, o que você acha dessa música aqui? Vou mostrar pra você. Porque... Aí olhava pra mim assim, ele com medo de mim, né, de eu sacanear. O que você acha? Aí tocava lá, fazia os acordes dele lá. Aí nessa época eu nem pegava em violão essas coisas aí. Falei, ô cara, vamos fazer uma percussão aqui. Pegava o bongô e... Aí ele, tão no violão, aí daqui a pouco eu pra sacanear, aí dava uma repicada, ele, porra, puta que pariu, você estragou, né? Você não tem jeito não, cara, tu é foda, vai tomar no cu. Desculpa falar. Não, que isso. Aí, essas coisas, tipo os tios dele, todos os meus amigos do Mariano, as outras tribos, eles acabavam respeitando a gente, porque a gente era da música. E eu era do futebol, então tinha aquela conexão. Mesmo não andando junto, entendeu? Porque os pais deles, negativo, cara. Não anda com o Frank, com aqueles caras, não. Que ali meu avô era militar também, Esquadrilha da Fumaça. Era militar também. Você imagina aí a opressão dentro de casa. Nossa Senhora. Porque eu com 14 anos de idade, eu saía da rua Feliciano, perto da Rua Nova. Vou até atravessar ele lá, se alguém quiser filmar. Aquele cano que atravessa o Rio São Francisco. Você vai atravessar? Eu já atravessei muito quando eu era moleque. Eu atravessava ele correndo, aí eu pá. Correndo não. Como você é doido? Eu pá, eu parava, dava aquela tonteira por causa da água passando. Olha, é foda. Aí eu ia andando rápido, o Frank é doido, cara. A pior parte é aquele negócio do cimento lá, né? Que tem um cimento no meio. Eu gosto, porque você bota o pé aqui, já segura aqui, já pula pro outro lado. Sim. Aí dali, eu com 14 anos, eu ia pra zona, né? Por isso que eu escrevi aquela letra daquela música, que é até engraçado, porque os caras lá em Natal, quando a gente canta lá, eu falo, seu cara, isso aqui é um brega chique, cara, escuta só a letra. A letra, ela fala mais ou menos assim, eu entrei na casa da luz vermelha, né? Era o que acontecia comigo. A mulher que me atendeu era bem mais velha, a história é real, ela me atendeu, ela era bem mais velha. Ela tinha... mais de 50 e poucos anos. Meus amigos me chamavam a toda hora, mas não sabiam que eu só queria ela. É uma coisa chamando a outra. E o tempo foi passando, e eu tinha um recado. Aí eu coloco na letra que eu tinha um recado para dar, e que meus amigos me chamavam a toda hora, mas não entendiam que eu só queria ela. É que ela queria ser bem mais nova que eu, que ela era uma coroa. E eu, com 14 anos, queria ser bem mais velho que ela. Então, aí no final eu coloco lá que ela foi a melhor das professoras que eu tive. É uma história real que você musicou. Uma história verídica. Sim. Inclusive, eu devo a ela, porque... Aqui pode falar palavrão? Pode. Porque, na verdade, eu com 14 anos, eu não sabia nem que a mulher gozava pelo clítoris, né? Eu vi as revistas de sacanagem, assim, de desenho de mulher pelada e tudo, mas ela que me ensinou, né? Sim. Não, meu garoto. Não, meu garoto. Aí aquela história, né? A experiência que ela passou para mim, a minha cabeça já era voltada para isso naquela época. Não seria porque ela sendo uma mulher prostituta ou de programa, eu vi muita gente fazer isso, da zona boêmia de Juiz de Fora da Henrique Vaz, que eu iria jamais desmerecer, né? E isso aí teve uma conexão entre eu e ela. Não, mas te marcou, você não esqueceu mais dela. Não, eu contei isso pra minha esposa lá de Natal, a minha esposa lá de Natal é Paraíba Mulher Macho. Eita. E eu tô separando dela assim, estamos numa separação. Mas de vez em quando vinha uma panela, eu abaixava a panela, passava, ela jogava uma panela. E eu contei isso aí pra ela, ela achou engraçado. Falou, pô, que história. Eu falei, então, eu comecei ali, né? Ali começou a minha vida. Comecei a florir a minha vida, né? Exatamente.
Então, Frank, quando você deixou a cidade, quando você foi embora de Juiz de Fora, cara, e por que você foi embora daqui? Rapaz, Juiz de Fora, eu tive duas saídas de Juiz de Fora nos anos 70. Primeira, o meu pai, militar, como eu já te falei, né? O meu pai, ele chegou para mim na minha casa, ó, você vai... Ele fez tipo uma reunião. Chegar um pouco mais perto do microfone. Ele fez tipo uma reunião entre eu, ele e a minha mãe. E falou, você vai ficar lá em Natal um ano lá com a sua tia Terezinha e tal. A gente já tinha ido lá passear em Natal. E eu fiquei meio assim, falei, pô, vai estudar lá e tal, no colégio Ateneu de Natal. Aí ele cochichava com a minha mãe. Lá eu tenho certeza que ele vai. Eu tenho certeza que lá ele vai curar, ele vai se ajeitar. Tomar um jeito, né? É, militar, né? Sim. Lá nós vamos dar uma volta nele. Aí eu, beleza, eu vou. Eu tô querendo curtir essa praia aí e tal, conhecer o Nordeste. Aí fui pro Nordeste. Só que aí, no primeiro dia que eu cheguei em Natal, eu olhei assim e falei pro meu primo, falei, pô, aqui não tem montanha não, cara. Lá é não, tudo plano. Não tem prédio nem nada. Ele falou, não, aqui é proibido. Era proibido construir prédio, né? Hoje já tá cheio de prédio lá. Ah, sim. E eu, em Natal, tudo diferente, tal, fazendo novos amigos, até que eu comecei a sair da turminha boazinha, que chamava na época, né, os comportadinhos, eu tava com eles lá. Comecei a dar minhas fugidinhas e tal, para ver como era lá o bairro Petrópolis e tal, perto da praia e tal. E um belo dia de manhã eu vou para lá, de tanguinha, chinelinha, à vontade, calorão. Aí a Praia dos Artistas fica aqui embaixo, e aqui tem uma ladeira chamada Ladeira do Sol. Eu vou descendo aquela Ladeira do Sol. Quando eu olho lá para baixo, segundo dia que eu estou em Natal, eu olho assim na Praia dos Artistas, sem mentira nenhuma, mais de 1000 hippies sentados assim, tudo, fazendo experimentações e tal. Falei, cara, agora beleza. Achei o lugar. Desci ali, rapidinho, fui para lá, já me entrosei com a menina lá. Ah, você é de Pernambuco e tal, beleza. Aí ele, das Minas, vamos ficar ali com a gente. Aí fomos lá, chamando de das Minas. Tá bom. E eu achando bom, comecei a achar bom. Aí eu me entrosei com esses caras lá, na praia, voltei para casa. Uns 2 dias depois eu já estava entrosado com alguns filhos de oligarquia lá de Natal. O bairro era de oligarquia, né? Sim. Filho de ex-comendador, filho de governador. E esses caras, eu colei neles, né? Falei, porra, os caras têm carro, anda de carro e tal. E comecei a sair com eles. Aí os caras, aí eu falava, porra, aqui. Aí eu olhava assim no carro, o cara com aquele papel fininho. Aqui na época, nos anos 70, a gente não se usava apertar nada com papel de fininho, nada. Era com papel de cigarro mesmo. Pegava no chão. Uma chamorra que parecia o cachimbo do pai Vinícius lá. Aí lá em Natal, eu olhando assim, aí os caras gostaram muito de mim. Então, das Minas. Naquela época, como era o boca a boca, né? Notícia de jornal, essas coisas. Eles me perguntavam muito sobre Minas Gerais e tal. Fizemos uma amizade grande. Aí um dia eu chego na casa da minha tia, ela falou, Frank, vem cá. Você tá andando com uns caras aí que fumam maconha. Aí eu falei, ô tia, esses caras aí, tia, o que acontece é que é o seguinte, paz e amor, não tem violência, não sei, é porque a senhora vê de outro jeito. Aí ela, né? Mas tem que tomar cuidado. Então, o filho ali do dentista, aquele outro, eu conheço todo mundo. Eu disse, não, tá vendo? É tudo de família boa, isso não tem nada a ver. Então eu tive uma outra vida lá, né? Sim. E eu chegava no colégio Ateneu, já tinha uma namorada, a Gleide, até tô para encontrar com ela em Natal. Aí ela, lourinha, estava me esperando na porta da entrada do colégio. Aí eu chegava assim, parava, olhava para ela, e ela, e aí? Aí eu falava, vamos para a praia? Elas vão em volta, aí ia para a praia, matava a aula. Aí eu tive uma outra vida lá, parecida com aqui nas coisas que eu fazia. Bem parecido, mas outros amigos, tá, uma outra vida. E essa minha namorada lá, ela, depois a gente deixou de se namorar e tal. E eu passei, deixa eu ver, uns 4 meses em Natal. Meu pai minha tia, tem jeito não, aqui o negócio aqui piorou. Aí ele mandou a grana e tudo, eu voltei para Juiz de Fora.
Cheguei em Juiz de Fora, parei lá no Mariano e falei, vou chegar de surpresa. Aí parei lá no Mariano, aí os caras iam chegando, ó o Frank aí, tal, pá. Aí aquelas coisas todas, né? Aí eu tive a outra sequência aqui no Mariano. E em 1977, o cara me viu jogando lá na quadra do Mariano, um pastor de igreja, que era do Espírito Santo. E ele trabalhava numa companhia chamada Companhia Ferro e Aço de Vitória, COFAV. Ele me chamou em particular, sempre tinha essas coisas, o cara me chamou em particular. Aqui, eu estou querendo te levar para você fazer um contrato. Eu estava tinha saído do exército, estava com 20 anos. Eu estou querendo levar você para jogar futsal no Espírito Santo e trabalhar lá. Eu quero te conseguir um contrato para você trabalhar na COFAV e você jogar pela empresa. O negócio é o futsal lá em Eu tinha um mau emprego para você jogar a bola pela empresa. Pela empresa. Jogar naquela época. Jogar e... O meu salário ia ser de funcionário comum, né? Eu trabalhei lá em controle de qualidade, essas coisas. Eu cheguei no Espírito Santo, aí eu fui com ele. A minha mãe, não sei o quê. Acabei convencendo eles lá e fui, né? Meu pai... Vai, né? Eu falei, vou. Aí arrumei as coisas, fui pro Espírito Santo. Fiquei 2 anos no Espírito Santo, morando numa pensão que... Essa foi mais uma das saídas minhas do Mariano. 2 anos em Vila Velha, no Ibis, no bairro do Ibis, morando numa pensão. E ali naquela pensão foi outro aprendizado para mim. Eu jogava futsal pela empresa, tinha umas mordomiazinhas, né? Trabalhava e dentro da pensão eu conheci travesti, conheci traficante, conheci bandido que roubava carro. E o bom é que... Porra, a pensão era boa, hein? Bem frequentada. Tinha tudo isso aí. Eu acordava de manhã, era isso mesmo. Ô, louco. Eu acordava de manhã, eu botava a cabeça para fora da janela assim de manhã e falava: acorda, Paulette! Era o travesti, né? Aí ela, oi, amor, como é que foi ontem? Balançava o cabelo. Aí, mas acabou que a Paulette lá, depois o cara enfiou uma chave de fenda no ombro dela aqui, foi enorme. Aí ela chegou lá toda machucada, que as coisas de travesti às vezes entra nos problemas que eu não julgo, porque na verdade, às vezes o travesti, o transexual, ele tem mais coragem do que o próprio machão de bigode lá do Rio Grande do Sul. Muito. Porque o cara, para ter coragem de se vestir de mulher e sair na rua fazendo programa, meu amigo, cá pra nós. Agora, em todo meio, existem os maus e os bons. Né? Claro, isso é verdade. Então, também foi outro aprendizado para mim lá Namorei uma menina lá no Espírito Santo, quase fiquei por lá. Mas eu queria voltar para Mariana. O negócio era Mariana. Voltamos aquilo ali, né? Sim. Colégio, cinema, Cine Rex era uma beleza. Você entrava no Cine Rex, aí todo mundo assistindo um filme, Bom Silêncio, Pra zoar o cinema. Aí daqui a pouco acendia o cinema, aí o Caveirinha já sabia que era ele. Aí chegava lá. Ele era da finura do meu dedo aqui, o Caveirinha, da finura do meu dedo. Terninho dele assim, um bigodinho e tal. Frank, sai! Aí eu saí, os caras rindo aí, lá fora. E esse era outro que eu imitava ele também, porque ele atendia o telefone, Cine Rex, sessões às 14h30, não sei o que, e falava o nome do filme. Aí eu imitava ele ficava me olhando. Pegava o cigarro, amassava assim com raiva. Dispensa rara do Mariano. E o Mariano, como eu tô te falando, voltei de novo aqui, não tinha por que não gostar daquilo ali. Vinha cara de outro bairro se enturmar com a gente porque gostava do ambiente. Época boa, né? Então, daquele ambiente espiritual bom que existia lá, que não existia maldade. Existia, os caras faziam arruaça, brigar um com a turma do outro, mas não existia maldade de falar, vou matar essas coisas. Então, Mariano, para mim, quando eu ando no Mariano agora, sem contar as histórias do colégio, tem muitas também, né? Sim. Mariano agora, quando eu vou no Mariano, eu tenho ido até pouco lá, né? Eu vou visitar lá o pessoal do Seu Ciro, que o Seu Ciro não sabe, né? Sim. E o Seu Ciro, ele era tão sábio, o dono do bar, hoje quem está tomando conta é o Sidney.
O filho, né? Eu fiz uma... Rapaz, se eu encontrasse essas pessoas, hoje eu ia chegar para eles e falar, cara, desculpa aí, foi eu que joguei o ovo. Você aprontou muito lá. Foi eu que joguei o ovo. Porque a história do ovo é o seguinte. Conta pra nós. O Sidney, ele fica rindo lá e ele fala assim, eu falo, Sidney, os caras estão querendo saber quem foi que jogou o ovo aí. Aí ele falou, cara, meu pai falou que não contasse. Aí eu falei, conta, cara. Aí, não. Aí não conta, cara. Porque o sábio era o pai dele, o seu Círio. O seu Círio botava aquele pano assim, e eu tinha uma conexão com ele espiritual, que eu olhava pro seu Círio, ele olhava pra mim e falava, Frank, vem cá. Me disseram que você joga muito futebol, você joga muita bola. Você não tem disciplina. Ele me dava bons conselhos. Eu falei, seu Círio, então eu vou fazer isso aí que o senhor está falando. Eu vou ter uma disciplina boa. Vou concentrar menos antes dos jogos. É isso aí, mas ele não sabia. Aí... Seu Ciro tá lá no bar As histórias que acontecem, que dá um livro que é só ali no bar do seu Ciro. Gente do bem, né? Seu Ciro, Sim. Dona Maria, respeitava todo mundo, não tinha essa coisa. Tá a galera toda reunida lá, os bebum, os maconheiros, os viados, todo mundo lá. Os irmãos Corvo. A galera toda entupido. Os irmãos Corvo. Que é 2 caras que visitavam o bairro lá. Depois eu te conto isso aí. Boa. Aí... Eu chego lá, eu cheguei atrasado. Eu chego lá, era quase 10h30 da noite, eu fui doido pra fechar o bar. Pá, aquela falação. Aí eu cheguei e falei, cara, como assim? A turma tava ali fora, no balcão, ali do lado de fora. Eu, tem nada de bom pra fazer? Vamos fazer alguma coisa diferente. Aí, assim. Cara, aí olhou pra ele, você tá pensando em quê? Eu falei. Aí eu olhei, sabe aquele prédio, você conhece lá, né? Conheço. Prédio que tem em frente o bar do seu Ciro ali. Você fala quase na esquina ali. Que era em cima daquele correio que tinha. Isso. Ali. Sim. O último andar lá tava tendo uma festa dos caretas. Sim. A gente chamava os caretas porque era aquelas musiquinhas de baile. Aí rapaz, hoje eu iria pedir desculpa a ele, porque eu tava pra lá de Marrakech, eu tava com, talvez, naquele dia que eu lembro, eu tinha usado o tal da codeína, né? Opa! Que ali no Mariana a codeína rolou ali, né? Sim. E eu tava com a boca meio anestesiada, tinha bebido e tal, tinha fumado um e tal. Aí eu cheguei, olhei pro Marcinho, me deu aquele negócio. Eu falei, cara, vamos animar aqui, tava todo mundo murcho aí. Aí o Marcinho pequeno, ele fazia assim, nossa senhora, alguma coisa vai acontecer. Aí os caras na expectativa, seu Ciro, a placa de ovo estava aqui no balcão. Aí o seu Ciro, me dá esse ovo aqui. Aí o seu Ciro olhou para mim de longe assim, aí fechou o olho assim, Frank. Aí eu virei de repente, tum! Eu juro para vocês, eu joguei o ovo para errar, cara. Lá no último andar, para errar, porque estava longe. Pá! Roberto sabe que eu tenho pontaria, né, Roberto? Eu chuto de longe, a bola às vezes entra. O ovo foi no meio da festa, cara. Bateu lá no pessoal dançando. Lá. Aí o pessoal, ué, o que é isso aqui? Aí todo mundo no bar do seu Ciro correu. Aí eu falei, cara, beleza. Aí o Marcinho falou, você é doido, cara. Todo mundo correu. Aí eu saí andando assim acho que foi com o Augusto pro lado de cá. Fui lá pra parar, o seu Ciro ficou lá. Falei, vai dar merda agora, né? Aí eu falei, eu usava a artimanha da calma, né? Atravessei a rua, olhei para um lado e para o outro. Aí fui lá pro bar do Favorito, fiquei lá em frente esperando o ônibus fábrica. Atravessei a rua, falei, o ônibus vai passar aqui. Eu vou pegar o Fábio, vou lá pro edifício Júpiter. Eu tava morando no edifício Júpiter. Meu pai já mudou para lá para ver se mudava, mas no edifício Júpiter você conhece. Faninho, Nicolau, Saldanha. Aí eu fiquei lá parado, fiquei tranquilo, cara. Falei, vai dar merda isso aí, vai dar merda. Eu fiz uma merda aí. Aí daqui a pouco aquela turma de cara dando a volta no quarteirão com pau, com um bocado de coisa na mão querendo pegar. Aí eu falei, aqui pariu. Ainda passou 2 caras por mim querendo subir para Vila Augusta. Passaram por mim. Você viu o pessoal passar aqui? Eu falei, passaram por lá agora correndo, em cima do morro. Aí eles, pum, subiram a linha do trem correndo. Aí eu dei sorte, lá vem um ônibus fábrica. Aí eu, pum, fui lá pro Júpiter encontrar a turma. Lá de lá eu ia para casa. Eu aprontava essas aprontações aí. Aí no outro dia, para terminar essa história, eu venho pro colégio. Cheguei no bar do seu Ciro com aquela cara de pau de sempre. Aí eu olhei, seu Ciro, beleza? Comeu um pão molhado aí.
Aí o seu Ciro, o Frank, rapaz, tu me botou numa enrascada ontem, mas você vê, por isso que eu vou voltar agora no homem sábio, né? Chamaram até a polícia, cara. A polícia esteve aí rondando, querendo saber quem foi o cara que jogou o ovo. Eles vieram aqui no meu bar e perguntaram pra mim, seu Ciro, quem foi que comprou o ovo aqui? Aí eu te salvei, porque eu fiquei pensando e disse que não podia falar quem comprou o ovo aqui, que eu ia acusar muita gente que compra ovo aqui. Sábio, né? O cara era sábio, pô. Verdade. Eu tenho muita saudade dele por isso. Verdade. Por isso que eu sou muito amigo da família, porque tanto ele como a mulher e os filhos, eles eram pessoas assim. Então ele me salvou nessa onda. Acabou me salvando. Isso aí foi uma das aprontações lá, mas era muita coisa. Mas quanto tempo aí, mudando de assunto, quanto tempo você tá lá em Natal? Natal agora, com essa mulher que eu, 36 anos, né? Tenho os filhos e os netos com ela. 36 anos. Ela me aquietou um pouco, né? Você sossegou lá, né? Porque quando eu cheguei lá, eu namorei ela e eu achava até que falava, pô, eu namoro todo mundo, não engravido ninguém. E eu dei uma namorada com ela uma semana depois, ela estava lá em casa, e o negócio não veio, não. Eu disse, essa é menstruação. Eu falei, puta que pariu. Mas como eu sou muito, graças a Deus, a energia Deus me deu isso, que é ser muito humano, isso aí eu vou morrer com isso, e ser eu, graças a isso aí, eu sempre assumi com filhos e netos e criança no geral, mas os filhos, ninguém pediu para nascer, né, cara? Claro. Você botou no mundo. Mas aí você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, uma enteada que eu criei, já está formada também, e tenho o Caio, que é 1 grau de autismo, né? Sim. Mas ele também não mexe com ninguém, ninguém mexe com ele. Ele fica só lá no computador falando inglês com os caras e tal, aquela coisa toda. Legal, é mais fechado, né? Mais fechado. Sim. Mas você tem neto também? Tem 2 netos. Tá bom, ué. Então você criou uma vida boa. Tem uma família legal lá. A vida familiar. Eu posso dizer que foi sempre boa, né? Sim, Natal também é muito bonito lá, o Natal. lugar, né? Muito bom para se viver, né? Lá em Natal eu conheci o meu amigo de fé lá que eu jogava futebol com ele, o Marinho Chagas, né? Opa, conta essa história aí pra gente. E o Marinho Chagas, quando eu conheci ele não sabia que eu jogava, né? Eu conheci ele na praia lá e, para começar, o Marinho, onde ele chegava em Natal, jogador internacional, né? Ele sempre estava rodeado de turista italiano. Marinho, não sei o quê. Aí um dia eu cheguei lá na praia, acabei conversando com ele sobre o Botafogo, fizemos uma amizade grande. Aí fiquei amigo do irmão dele, mais do que ele. Depois eu fiquei mais amigo dele. Depois eu comecei a almoçar na casa dele. Aí um dia ele chegou lá, eu estava almoçando com a mãe dele. Ele falou, mãe, só não falou que o Marinho era meio desvirtuado, né? Aí a mãe dele, eu almoçando com a mãe dele e os irmãos dele lá, só não falou que nenhum amigo meu senta aqui nessa cadeira. Esse aqui senta, porque esse aqui está falando só coisa boa de você. Ele te dá bons conselhos. Então a minha amizade com o Marinho passou a ser quase familiar. Legal. E o Marinho, o que acontece? Ele não sabia que eu jogava futebol. E como aconteceu lá em Pernambuco também. Mas o Marinho, em Natal, ele me convida para ir assistir um jogo entre amigos da TV Ponta Negra com a família Marinho. Sim. O clube que ele tinha acabado de inaugurar, que era dele. 2 campos, sauna, sala de musculação. Legal. Sala tinha estúdio também, mas para os caras ensaiar. Música, né? E me levou lá e, pô, achei maravilhoso, né, cara? Pô, aqui nós vamos poder treinar agora. Eu falei, não, aqui, quando você quiser, você chega aqui. Você pode pegar a chave lá, pode trazer seus amigos, pode ficar aquela amizade mesmo, grande. E o que aconteceu? Ele não sabia que eu jogava e no dia que teve esse encontro lá, eu estava lá com ele lá no bar e começou a chegar os jogadores, aí ele olhou pro irmão dele e falou, eu nunca perguntei não. Frank joga? Aí o irmão dele já sabia mais ou menos, ele falou assim, eu vi ele jogando lá na praia, lá uma pelada, lá joga mais ou menos. Aí ele falou, então vamos botar ele no meu time hoje.
Aí falou, opa, vou jogar no time do Internacional, né? Aí fomos pro vestiário, trocamos de roupa, aí fomos pro jogo. Aí, o jogo bom, rapaz. Eu tava bem, né? Eu ainda tava com... Nessa época eu tava com 40 e poucos anos, eu tinha já ainda um preparo mais ou menos. E quando acabou o primeiro tempo, aí nós molhando a cabeça lá muito quente e tal, tomando um banho para voltar de novo. Aí ele chegou com o Toinho, olhou para mim assim, falou pro irmão dele, falou, me enganou, hein? O cara joga pra caralho. Aí o Toinho falou, porra, você traz esses seus amigos pra cá pra jogar no meu lugar e ainda fica elogiando agora, como é que fica? Aí começou aquela então aí se tornou uma coisa muito familiar e muito boa. E eu treinava com ele o futevôlei, né, na Praia dos Artistas ali, na Ridinha e tal. E eu sempre chamava ele no canto, eu falava, Marinho, você é um cara internacional, cara. Chega uns caras aí, ele já estava saindo muito demais, exagerado. O cara, quando passa do limite, esse que é o perigo. Sim. Eu chamava e dava uns conselhos, mas assim, você não pode... Às vezes você perde um amigo porque você quer ajudar, entendeu? Então é melhor... Aí devagarinho, devagarinho. Foi uma coisa que ele fazia muito, que era estranho, era misturar uma dose de cana com cerveja, uísque, às vezes maconha e às vezes porra. Aí é um coquetel, pô. Aí, ó, eu tenho uma foto que depois eu vou te mostrar ela, eu e o Tércio abraçados com ele assim, 2 dias antes da Copa, ele com os olhos assim, pegamos ele lá, cara, falei, vamos botar ele no táxi aí. Ele, eu vou, né, é embaixador da Copa. Pô, que legal, cara. Eu não ligava pra nada, cara, eu vou curtir até morrer. Eu falei, maluco beleza, mesmo. Vou curtir até morrer, beleza, então. Aí curti até morrer. 2 dias antes da Copa ele morreu. 2014, né? Sim. Mas curtiu até morrer, né? Curtiu até conhecer o mundo inteiro, né? Viveu do Inclusive na casa dele, eu tenho muita foto do Marinho, mas na casa dele tinha uma caixa de papelão grande, entupida de fotos, assim, onde eu puxei uma. Aí ele era muito honesto, Marinho. Aí ele falei, porra, essa aqui eu vou levar. Ele, não, essa daí não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem um jogador, não vou dizer aqui agora, porque para não comprometer, que não é o caso. Ele falou, esse jogador aí, ele é ídolo do clube dele. Olha lá em volta lá do hotel, o que tem lá? Tá todo mundo de cueca ali, uísque, as mulheres em volta, e papai sair não. Eu falei, não, então tá beleza. Aí devolvi a foto para ele. Mas é aquela coisa de jogador, né? Se respeitar, né? Claro. Cara, eu vou entrar num outro assunto agora, que eu sei que você é um estudioso do negócio, que é o cangaço. Queria que você falasse um pouco do Lampião pra gente, que muita gente vê ele só como um bandido sanguinário e muita gente vê ele como um revolucionário, né? Um guerrilheiro revolucionário. Lampião. Exatamente. Qual que é a sua visão dele, depois de tudo que você já... O Lampião é o seguinte, os papas do cangaço são aqueles escritores que levaram ao lado deles para suas casas os cangaceiros ainda vivos para contar histórias, os que viveram. Sim. Estavam vivos. Então, posso te dar até o nome, que é Antônio Amauri Correia de Araújo, o Frederico Pernambucano de Melo, o Aderbal Nogueira. Eles foram cangaceiros? Não, os maiores escritores. Ah, tá. Você está falando dos escritores. Sim. Esses aí só falam a verdade. João de Souza Lima, esses caras aí, eles... Pesquisador que vai nos locais, que consegue encontrar um ex-cangaceiro, tem depoimento filmado e tudo de ex-cangaceiro. Então eu fui atrás disso aí. Sim. Porque se você for atrás do eu ouvi falar, é complicado. Verdade. Entendeu? E como eu sou bem espiritualista nesse sentido, eu costumo tentar me colocar ali. Às vezes eu me transfiro para ali. Como é que seria? Por exemplo, se você apagasse a luz aqui agora, fizesse esse silêncio que está aqui agora. Isso aqui era o cangaço. E os caras cochichando no ouvido um de outro. Fulano, não sei o quê. Era assim, as rixas, família matando família, a outra contra a outra. Tudo isso acontecia. E o Lampião nasceu em Vila Bela, né? Que hoje é Serra Talhada. A região lá de Serra Talhada
Era família Carvalho, família Carvalho, família Pereira. Aqui matava um, aqui matava o outro. Uma guerra danada. O Lampião, a família Ferreira, era ligada aos Pereira. Sim. E o Lampião... Mas era ligação parentesca? Não, ligação de... Mexeu com algum de nossos amigos, a coisa... Entendi. E eu acredito que já com pré-adolescente ali para cima, o Lampião, ele ainda não era o Lampião, o Virgulino, ele é muita história só nessa parte, entendeu? Sim. Algumas delas, tipo, a família Ferreira, entrava Virgulino Ferreira e João Ferreira, o irmão, num recinto, num armazém, numa igreja, em qualquer canto, o pessoal já... E já eram temidos. Os Ferreira. Eles eram o seguinte, pessoas boas, trabalhadoras, mas eram valentes, né? A gente se colocando no lugar deles, o que você faria? O seu vizinho que você tem rixa diz que vai matar você, vai dizimar a sua família, você vai defender a sua família. Claro. Então era mais ou menos por aí. Mas tem algumas lendas, tem coisa verídica, entendeu? Uma das coisas verídicas é que o Lampião, o Virgulino Ferreira ainda, ele conhece, isso é verídico, fato verídico, conhece o senhor Pereira. O senhor Pereira era o chefe cangaceiro, ainda não tinha aqueles ornamentos, não tinha nada naquilo. Vinha de jagunço, né? O senhor Pereira era da família dos Pereira, né? E ele tinha um bando. Aquele bando saqueava, coisa do... Era mais ou menos parecido com o faroeste americano. Assim. Aí, Virgulino Ferreira se junta com ele, porque o Zé de Saturnino já tinha rixa com ele. Já estava pressionando. Com o Virgulino? Com o Virgulino. Já estava pressionando a família dele. Ele entra para garantir a segurança da família. Ele entra já... Acontece o seguinte, a família Ferreira... E ele, o Virgulino, sofreram emboscada. Coronel ligado ao Zé de Saturnino, jagunço ligado ao Zé de Saturnino, polícia ligada ao Zé de Saturnino. Já estavam tudo armando para eles. Sim. Então vai defender minha família. Aí o negócio ficou tão pesado lá em Serra Talhada pro lado da família Ferreira, que ele começa a já querer montar a turminha dele e tal. E foram emboscados, teve uma emboscada contra a família. E aí o pai do Virgulino Ferreira vai para Alagoas. O pai do Virgulino Ferreira, ele era pacato. Ele não queria tirar os filhos do problema. Olha, vocês não me entrem em problema. Vocês saem do problema. Eu tenho um nome a zelar, evita problema, não briga, não sei o quê, mas os caras já andavam armados. Mas a mãe do Virgulino Ferreira, ela ficava naquele fogãozinho a lenha. Já viu o desenho da família Buscapé? Tipo aquilo ali, com um lencinho aqui, ó. Ela já era o contrário do pai. Ela, Virgulino, vem cá, você... Tipo assim, não me tragam desaforo para casa. A mãe. Sim. O Virgulino já... Era nesse plano aí que acontecia as coisas. Essa parte dele, jovem. Sim. Virgulino Ferreira. Ele conhece o senhor Pereira. Aí ele até... Antônio Amauri fala que ele fala isso, ó. Quem quiser, os irmãos, pode vir comigo, que eu agora, nesse meio tempo, mataram o pai dele. O pai dele era um cara pacato. Foram atrás dele, pegaram o pai dele. Mas essa mesma galera que já tinha rixa com eles? Que era ligada ao Zé de Saturnino. Sim. Mata o pai dele. Na verdade, eles foram atrás dele, mas ele não estava lá, mataram o pai. Aí ele começa a se encontrar com o senhor Pereira e o senhor Pereira, tipo, adota ele, né? O grande mestre dele. Coloca ele no bando, ele novinho, né? Aí o senhor Pereira, nos combates lá com o inimigo, pá, no meio dos cangaceiros, tinha muito de rastejar e levantar e meter fogo. O senhor Pereira, de repente, olha assim, porra, moleque é esperto pra caralho. Já dando
coordenada para os caras, posicionamento de tática e tudo. O senhor Pereira fica impressionado com aquilo. Aí o senhor Pereira tinha um problema na coluna, estava doente, já estava velho. Chama ele e fala, cara, não fala nesses termos, vocabulário de cangaceiro, neguinho vai falar, é muito misturado com índio, com sertanejo. Aí fala, ó, você vai comandar aqui a tropa. Aí, se ele era novo ainda? Já começa o queixinho levantar um pouco. Claro. Eu acredito que, assim, data e nome, às vezes me foge muito. Mas eu acredito que naquela época o cara vivia menos, né? Eu acredito que ele já estava com uns 17 para 18 anos. Sim. Aí o senhor Pereira, olha como o negócio é grande, o senhor Pereira rapa fora estava jurado de morte também, aquelas coisas, toda família, ele foge para Minas Gerais. Passa por Goiás, vai em Minas Gerais, e lá ele monta a fazendinha dele, fica lá. Já tinha... Queria saber de guerra, já estava cheio do ouro e dinheiro, porque os caras andavam com muita grana, roubando e saqueando. Voltando pro... Aí ele assume lá o bando. Alguns cangaceiros ficaram meio assim, pô, cara muito novo, não sei o que. Mas aí, o cara quando nasce parece que já vem determinado, né, certas coisas. Aí isso aí é uma das hipóteses, não estou dizendo que é isso, mas... Sim. Dizem que num combate lá escuro, ele... chamava de papo amarelo, né, aquela... Sim. Papai, pá! Era rápido demais, papai, metendo fogo pra dentro do mato lá, os caras lá. E um dos cangaceiros ficou olhando assim, impressionado. Porra, virou lampião aí. Foi daí que veio o nome? Tava aquele clarão da pólvora, né? Virou lampião. Virou lampião, aí o outro, lampião. Aí ele, gostei. Aí começaram a chamar ele de lampião. Sim. Se pegar os grandes historiadores, eles falam sobre essa hipótese, né? Sim. E aquele nome hoje é conhecido quase no mundo inteiro. Mas o fato do herói vilão para você, o que você vê ali? O herói vilão. Eu acredito o seguinte, que família Ferreira, muito pobre. Virgulino Ferreira ele era à frente do tempo dele. Ele escrevia, sabia ler, escrever. Ele escrevia poesia, ele tocava sanfona. Ele era vaqueiro, ele era alfaiate de corte de couro dos melhores. Tudo isso ele era. E era valentão. Aí, Virgulino Ferreira. A gente estava onde antes de você me perguntar isso aí? Não, a gente estava no herói e no vilão, né? Sim. Aí vamos se colocar lá. Virgulino Ferreira e seu bando começa a saquear, começa a trabalhar para alguns coronéis da região, de vingança, papapá, e ele tentando vingar, querendo matar o inimigo dele também, que ele nunca conseguiu matar, que era o Zé de Saturnino. E o Virgulino Ferreira vai ali naquela região ali, até que um belo dia começam os tiroteios e os saques em grande proporção. E ele, aí nós temos que pensar na cabeça dele, o que se passa? O cara era pobre. Ele começa, muita moeda aqui, dinheiro, começa a ficar já o cara, né? Sim. Tanto que tem coisa à frente do tempo lá já mais pra frente, que ele chegava nos lugares lá com o bando dele e ele falava, por que tá todo mundo correndo? Aí ele falava, não, porque já chegaram aqui contando as histórias, ele começou a sentir a fama. Sim. Lampião, 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 lampião. E aí vai Virgulino Ferreira, em cima disso aí que você está perguntando, eu acho que ele foi tudo isso aí que eu te falei, o lado bom dele, e ele começa a ser ladrão. Ele roubava até com categoria, tem muita gente que acha que... categoria para roubar. O Lampião, ele não era aquele cara... Chegava já fazendo arruaça, não. O Lampião, ele era um cara que ele parava e pensava antes de fazer as coisas. Calmo, tranquilo. Estrategista. Até para matar ele é tranquilo. Então ele tem um assalto
em Alagoas, um dos primeiros assaltos dele, que ele, lá de cima da colina em Alagoas, ele vê em Água Branca, cidadezinha lá embaixo, ele vê uma casa bonita lá. Aí vem o coiteiro era o celular da época, né? Que dava notícia para ele. Aí, fala. Aí o coiteiro, aquilo ali, e aquela casa bonita que tem lá. Coiteiro. Ali mora a baronesa de Água Branca. Aí ele, cresceu, o olhinho brilhou, né? Baronesa. Aí ele falou, ó, você vai lá, fala que eu sou o Lampião, e eu mandei pedir para ela mandar, o que ela tiver lá, dinheiro, joia. Mandou pedir, né? Aí o cara foi e tal, eles ficaram lá, acampados lá no mato lá. E depois o cara voltou e disse pra ele, ó, ela mandou dizer que os jagunços dela estão tudo armados lá, ela tem muita bala lá e chumbo. Aí ela falou isso, tá certo. Ele, se eu não me engano, ele ficou, as testemunhas verídicas aí, ele ficou lá algumas semanas acampado no meio do mato, lá pensando no que ele ia fazer para entrar lá. E ele, depois de um certo tempo, ele manda os caras fingir que vão fazer um velório. Chama os caras de confiança dele, o velório no sertão naquela época. Era o quê? Os caras colocavam os defuntos na rede com pau e ia levando o defunto ali. Uhum. E o pessoal orava, aquela coisa toda, o padre Cícero. E eles entram na cidade com 2 redes, com 2 defuntos falsos, sem a roupa de cangaceiro. O Lampião não comanda eles, com a cabeça baixa e tal. Quando eles passam lá perto da delegacia, o corneteiro toca até corneta. Corneta, né? Aí diz que o Lampião, quando ele chega na porta da delegacia, ele para assim na frente do sentinela. O sentinela olha para ele assim, pro negócio do defunto, aí faz posição de sentido aí. Fica à vontade, rapaz, aqui é Lampião. Os caras dizem que o cara arregalou o olho, já tinha ouvido falar, né? Boca a boca, né? Lampião, o cara já se tremeu todo. Aí ele... Essa história da baronesa de Água Branca já está no YouTube, isso aí, esse fato. Ele olha para trás, todo mundo batendo as portas e tudo, ele já rende os soldados e simplesmente pede para os caras saquear lá, quem tiver dinheiro, tal. Quem tiver dinheiro, vai lá e tal, com a sacolinha e tal. Os caras saem trabalhando, os cangaceiros fazendo trabalhar e dá uma olhada assim. Se agora eu vou na casa da baronesa. Já estava todo mundo rendido, né? Aí ele entra na casa da baronesa e ela, dizem que ela tremeu toda, né? Ele conversando com ela. Mas o cangaço é muito estranho. Ele tem momentos que os caras ficavam muito, talvez assim a palavra certa, eles tratavam com a pessoa com muita educação. O negócio já estava ganho, né? Ou às vezes o negócio ia pro sangue, né? Inimigos. E ela tremenda e falou, não, coloca aqui na mesa e tal. Aí ela coloca as joias da baronesa de Água Branca e o dinheiro. Inclusive as joias ficou com a Maria Bonita, né? Joias de ouro. Sim, ela usa as joias. Naquele filme, 14 minutos, você vê acho que é o sabonete que está entregando para ela e ela colocando assim no filme. Aquele filme verídico, né? 14 minutos. Aquelas joias da baronesa de Água Branca. Sim. Aí ele pega, coloca tudo nos borná, né? Aí olha para ela assim e fala, não, a senhora pode ficar tranquila que aqui é tudo na paz, está tudo na paz. Mas a senhora coloca o bracinho aqui agora, só vai me mostrar a cidade todinha. Saiu andando com ela e ela mostrando a cidade. Uma maneira dele já mostrar poder. Sim. Entendeu como é que o cara era? Mostrar para todo mundo que ele estava no comando. Sempre que ele era à frente do tempo dele. Sim. Todo mundo olhando aqui, a baronesa mostrando pro Lampião a cidade. Dá uma volta boa com ela na cidade. E dali é um dos melhores assaltos que eu acho que ele fez, foi aquele ali, que ele curtiu com a cara de todo mundo. Não era fácil. E levou muito dinheiro e joias de ouro. Pegando esse gancho aí das ele joias. Ele era ladrão, ele era matador profissional. Ele matava com classe, né? Inimigos. Ajoelha aqui, aí chamava-se saboneteira, né? Puxava aquele famoso punhal que era exclusivamente para matar, tipo uma espada. Exclusivamente, isso aí, espada. Exclusivamente para matar. E eles falavam que ele enfiava aqui, né? Parece que no baile perfumado tem alguma coisa sobre isso. Tem. Aí ele dá aquilo ali, a saboneteira famosa, que uma vez o cara lá de São Paulo falou, é o que de tomar banho? Eu falei, não, cara, é de matar. Aí ele, lá em Água Branca,
agora já voltando, a saboneteira em Queimados, na Bahia, já está no YouTube também essa história e é verídica. Tem uma placa lá. Ele coloca 4, 5 de joelhos, ou mais, não sei. É isso que aparece no baile perfumado, eu acho. Né? É, ele bota uma galera ali ele dá e vai... Ali espirrou até sangue aqui nele. Ali eles faziam aquilo na maior tranquilidade. Lavava a mão e ia jogar baralho depois. Porque ali eram inimigos, né? Ele sabia que os caras iam atrás dele para cortar a cabeça dele. Mas mesmo assim o sangue frio ali né? O sangue frio para matar. Pois é. Por isso que eu tô te falando. Ladrão, assassino, também. Mas ele tinha um lado bom. Sim. Tinha um lado bom. Por exemplo, o Antônio Amauri, morreu agora há pouco tempo. Ele era dentista em São Paulo. Ele se apaixonou pelo tema. Ele entrevistou vários cangaceiros em São Paulo. Levou para casa dele. Ele disse, cara, milhares de pessoas que eu entrevistei no decorrer da minha vida só sobre o Lampião. Nunca chegou ninguém para falar mal do Lampião, a não ser inimigos. Então ele tinha um lado bom. Entendeu? Mas acontece que a ira do cara naquela época, de ter alguém matado o pai, amigos dele que ele viu. Então o Lampião, por exemplo, o Antônio Amauri conta que ele, em determinado momento, no acampamento, o coiteiro chegava, capitão, morreu gente lá naquele combate que o senhor teve ali agora, morreu gente inocente. Aí morreu gente inocente. Diz o Antônio Amauri, que é testemunha, que era um cangaceiro, contou que ele subia lá no alto de um negócio, tinha um mato lá, e chorava às vezes. Ele não gostava de matar gente inocente. Então aquele negócio de... A gente tem que ser justo, cara. O cara é igual a neta do Lampião fala, ela gosta que as pessoas contem a verdade. Se não souber, não conta, cara. É verdade. É verdade. Ou vamos debater o assunto, mas vamos debater os fatos verídicos da coisa. Por quê? Mas no ambiente, na época que ele vivia ali, não tinha como você ser muito diferente disso, né, cara? Não tinha. Ia morrer logo. Senão você ia morrer rapidamente, né? Mas ele estava jurado. Né? Pois é. Ele meio que... Foi uma resposta do meio que ele vivia ali, né, cara? Porque não tem jeito de você ser pacífico naquela guerra ali que era, né? Não tinha jeito. Aí entrando na Maria Bonita ali, eu ia te perguntar se ela realmente pegava nas armas mesmo, se ela... Como que ela chegou até os cangaceiros? Foi sequestro mesmo? Se ele foi lá e tomou ela? A Maria Bonita, eu tô até para visitar lá. É uma vergonha, eu ainda não tenho ido lá. Em Paulo Afonso, Maria Bonita é de lá. Tem a casa da Maria Bonita, ela virou museu, né? Sim. As paredezinhas de bar. Quem vai muito lá é o João de Souza Lima, escritor. Cara muito sério, ele tem testemunho de cangaceiro também. E lá tem até o banquinho que o Lampião sentava para conversar com a Maria Bonita. A Maria Bonita foi a única mulher do cangaço que não foi raptada. Ela se ofereceu para ir porque ela era apaixonada pela fama do Lampião. E ela apanhava do marido, que era um pinguço do caramba, o sapateiro, que era se eu não me engano, Zé de Neném. Acho que é isso mesmo, Zé de Neném. Ela apanhava muito dele. Já estava mais ou menos separada na casa dos pais e tal. E ele vai lá e dizem que ele ainda aconselhou ela. Falou, não posso te levar, não. Ela querendo ir com ele. Não tem mulher no bando e não sei o que. Já prevendo alguma coisa. Não tinha mulheres antes dela? Mulher, foi a primeira, a Maria Bonita. Sim. Na verdade, no bando ela não era conhecida como Maria Bonita. Isso é depois que vem aquela fama, né? A música que ele fazia lá e tal. Maria do Capitão. Entendeu? Dadá de Curisco. Enedina de fulano de tal. Criança, tinha um cangaceiro que chamava Criança. Sim. Então, os apelidos eram uma tática também. Muita gente não sabe disso, porque os apelidos... Por isso que pegou Maria Bonita, né, depois. Era mais ou menos para esconder o cara. O cara entrava no bando, estava fugindo de alguma coisa. E a Maria Bonita, ela entra no bando e começou o bando. Aí os cangaceiros olharam assim, já começaram no decorrer do tempo, capitão, eu quero uma mulher também. Natural, né? Pô? Claro. Aí foi deixando. Aí os caras começaram o rapto das meninas. Né? Eu até escrevi
sou metido a escrever umas letras e tal, eu escrevi umas estrofes lá sobre esse fato aí. E começa a entrar as mulheres no cangaço, Zé Sereno com uma, Criança com uma, todos os cangaceiros começaram a pegar as mulheres, raptavam as meninas. Elas iam acostumando a ser cangaceira, né? Sim. E isso aí atrasou muito o bando, porque acabou sendo um determinado momento problema, porque você imagina aí o bando correndo no mato, mulher grávida. Verdade. Às vezes o cara tinha que ficar para trás para proteger a mulher. Eles tinham o Lampião era organizado, ele tinha, para quem não sabe, ele tinha os guardas deles para tomar conta das mulheres nos combates, tomar conta aí. Muitas vezes a mulher estava grávida, né? Sim, sim. E o bando, a Maria Bonita, ela era Maria do capitão, e a mulher do cangaço, ela era mulher do cangaceiro, para ser a mulher dele, não cozinheira, ela não cozinhava, quem cozinhava era homem. Ela era mulher do... Tinha as roupinhas delas, tudo invocadinho e tal. Sim. Quando eles montavam a toga, que era um pano de seda esticado, que eles dormiam, né? Cada um separado num canto, nunca junto, né, para não chamar atenção, no meio do mato. Logicamente, nas madrugadas devia se ouvir. Ai, ai, ai. Claro, não tem jeito, todo mundo junto ali, né? A gente tem que ser bem realista, né, quanto a isso. E Dizem... essas coisas aí que eu tô te falando, é exatamente porque para a gente não fugir da regra do não realista da coisa, da não realidade. Sim. Então, por isso que eu às vezes, eu chegava, minha mulher me chamava de doida, né? Eu apagava a luz, estava lendo um livro, qualquer coisa, eu ficava meditando, aí eu ficava me colocando lá, cara. Como é que deveria ser aquele silêncio, sem nenhuma tecnologia. Nada, A Maria Bonita cochichando com o Lampião na toga dela lá só de o noite. grilo que você escutava. Nossa, porra, ali tinha onça, tinha todo tipo de bicho. O bicho pega. Cobra grande e tudo. E eles ali. Aí, geralmente, cangaceiro, quando vinha uma cobra passar, eles já torava a cabeça dela e botava na brasa lá pra queimar e comer. Cangaceiro não vacilava, não. Cara, e eles eram conhecedores, tanto as mulheres aprenderam isso, conhecedores natos daquela vegetação rasteira. Eles andavam por baixo ali. Por isso que o Lampião, na Serra Grande, colocou 300 soldados para correr. Jagunços e soldados. Conta essa história aí pra gente aí. Na Serra Grande, eu vou contar essa rápido. O Lampião, ele estava lá em cima da Serra Grande, acampado lá. Serra Grande, lá pro lado de Serra Talhada, né? Tá lá em cima. Com a turma dele, devia estar com... Se eu não me engano, o Lampião, ele estava com... Nesse dia, ele estava com mais de 60 cangaceiros. Super armado lá. O Lampião, a munição e arma que chegava para ele não era pouca coisa, não. Vamos dizer... Cara, como que chegava isso para ele? Porque antigamente... O que os políticos hoje corruptos fazem? A corrupção naquela época era o seguinte. O governador, vários fazendeiros pediam proteção para ele, cara. Vem as armas, eu pago, tal. O Lampião, me protege. Ele passou a ficar rico, né? O bolso cheio de dinheiro, ouro e tudo. E voltando lá para Serra Grande, o coiteiro chega lá e fala: capitão, negócio é o seguinte, vai subir aí, estão preparando lá. Acho que era Mané Neto, que era lá de perto de Serra Talhada, tinha ódio do Lampião, porque o Lampião matou pessoas da família dele, lá de um lugarejo lá, Nazaré da Mata. E lá, você imagina aí a tensão. Vai subir aí quase 300 homens, jagunço, caçador de recompensa, militar, mais ou menos uns 300 aí. Esse cara, ele olhou pro cara assim, o cara achando que ele ia rapar fora pelo outro lado, ele começou a armar os caras. Trincheira, ele armou uma pra ele debaixo de uma pedra lá. Trincheira, botou os caras na estratégia que ele conhecia que era boa, e ele sabia que os caras vinham de baixo para cima. Mais fácil. Ia ter mais poder de fogo. Então ficou ali tranquilo, ficaram ali comendo uma carninha ali, batendo papo, armou a turma toda. E ele dava sempre esse ultimato para a galera dele, a cabroiada, que era o seguinte: pessoal,
Isso era uma das táticas dele. Atira da cintura para baixo, tal, aquelas coisas. Os caras às vezes, por quê? Não, o cara vai cair ferido, uns 2 vão ajudar, vocês fuzilam os 3. Estratégia boa. Estrategista. Claro. Então, por isso que eu sempre falo, Lampião era um cara à frente do tempo. Esses itens de crueldade que aconteceram, como você falou, foi preciso acontecer, porque senão ou mata ou morre. Agora, os pacatos, geralmente, quando o Lampião chegava com a Maria Bonita, os caras entravam no lugarejo, geralmente as pessoas, alguns se mijavam, né, de medo, o cara pensava que ia morrer, mas ele não... A tendência era não mexer com pessoa comum, não. Era mais com... As volantes faziam muitas vezes pior do que os cangaceiros. Sim. Ah, você... Vem cá. O sítio do cara lá, que eles chegaram lá cansado. Vem cá, sargento. Camponês lá. Você, o Lampião passou aqui? Não, senhor. Você vai apanhar porque ele não passou. Pendura ele lá. Queimava o cara na porrada. Estrupava a mulher do cara, fazia o diabo. Roubava o caralho. Botava a culpa nos cangaceiros. Isso acontecia. Não eram todos, porque todo meio tem gente boa, gente Claro, boa. claro. Mas acontecia isso. Entendeu? Então, o cangaço, ele é muito enraizado para muitas saídas e muitas entradas de sangue e violência. Questão da Maria Bonita, você me perguntou. Então foi isso, cara. Aí Maria Bonita, era uma mulher... Eu, pelas fotos, assim, era uma moreninha bonita. Né? Sim. E era aquilo que eu te falei. Dava opinião às vezes. Tal. Ele escutava ela nos assuntos? Devia até escutar, né? Que sempre o cara, às vezes, quem sabe a mulher tem alguma ideia, alguma coisa. Uma das ideias que eu acho que ela dava para ele era para fugir para Minas Gerais. Chegava aqui numa trilha aqui sem ninguém conhecer, sem a roupa de cangaceiro, comprava uma fazenda, acabou. É verdade. Naquela época, eu acho que ela deveria conversar isso muito com ele. Mas o espírito de guerrilheiro do cara não deixava. Não, ele no final, antes dele morrer lá, de ser fuzilado, aquele negócio lá da emboscada, ele estava reunindo todos os subgrupos lá, ia reunir todos. Aí ele ia avisar que estava fugindo para Minas Gerais. Isso dito pelo Candeeiro. Morreu há pouco tempo. Isso eu não sabia. Para fugir para Minas Gerais. Aí ele falava para os caras, a estrada vai ser longa, é longe. Quem quiser aí, ele escolhia uns caras para ele. Tinha uns caras de confiança. O Lampião, quando ele andava no mato, nas trilhas, ele tinha sempre os matadores do lado, os caras que não brincavam em serviço. Luiz Pedro, Zé Sereno, o próprio Criança, muitos que era bom de tiro, né? E de confiança, né? Sim. Na verdade, ele já estava com um olho só, né? Mas eles dizem que ele atirava melhor com um olho só, então... Pois é, porque tem muita gente que vai atirar e fecha um olho, né? Não precisa nem fechar o olho. Mas o que aconteceu com o olho dele? Conta pra gente. Não, ali no espinho do Quipá, a Maria Bonita conta que o olho dele, ele vai passando em combate e o olho dele já estava com glaucoma, aquelas coisas todas. Já tinha esse problema. Aqueles óculos que os cangaceiros usam, o Lampião, o Juriti, Galanzão, cangaceiro moderno, olha o nome do cara, moderno. Aqueles óculos era pra sair na foto, entendeu? Cantar à vontade, aquelas coisas. Até o do Lampião mesmo, o dele parece que não tinha grau, não. Tinha um que tinha grau para leitura. E antes disso aí... Não, a gente tava falando do olho. Do olho. Aí ele vai em combate, ele fere o olho com o espinho, por isso que o livro chama Espinho do Quipá. Sim. Tá! Entrou o espinho por aqui assim, mais ou menos. E a neta do Lampião conta lá, mais ou menos, como é que foi a história. E ela, a neta, né, verídico. A Vera Ferreira, que hoje é professora e tudo, mora em Sergipe, gente muito fina. Ela não gosta, inclusive ela aparece muito com o Lampião. Ela usa um óculos redondo, tá? Não é bom falar mentira pra ela, não. É meio teimosa. Ela fala nas entrevistas dela, fala, não, eu não me importo que... Só não gosto de mentira, ela fala. Porque existe matou, muita história em cima do... ele matou, mas sem explicar o contexto, não, né? O negócio fica vazio. Sempre vai ter o pessoal que aumenta muito, aquela corrente negativa que aumenta.
inventa história. Porque eu te perguntei um negócio do herói bandido, porque tem muita gente que não gosta, né? Que fala que ele foi um assassino e tal. Pá. Principalmente, não foi, porque... Não, mas tem gente que acha que ele foi só um assassino sanguinário. Esquece tudo que ele, né? Exatamente. Realmente... Não procura entender o outro lado. Isso. Só julga e... Cara, eu queria entrar um pouco na estética da roupa dos cangaceiros, aquele chapéu. Eles, quando o Lampião entra no bando, eu te falei, né? Que eles não tinham os ornamentos, os desenhos, nada daquilo. Mas isso foi criado por ele? Pelo Lampião. Pelo Lampião com a ajuda da mulher do Curisco, né? Sim. O Lampião, ele já tem, não sei se você já viu essa foto na internet, ele debaixo de uma árvore costurando, né? Ele dá aquele sorriso assim, meio com a boca assim, dizendo, como que ele estivesse dizendo assim, aqui tem um cabra, até o Frederico Pernambucano usa essas palavras, aqui tem um cabra valente, corajoso, costurando roupa. Quem vier aqui vai... Entendeu? Como se ele estivesse desafiando. Ele era à frente do tempo. Com certeza. Inclusive, eu tava lembrando da máquina lá, né? Que no final tá lá junto com as cabeças expostas lá, né? A maquininha de filmar? Não, a máquina de costura. Sim, a máquina de costura. Que eles levavam junto com o bando, que devia atrapalhar. Tava na escadaria lá. Você carregar essa parada nas costas também no meio do mato, não devia ser fácil. Encontraram, parece que duas máquinas lá. Sim. Lá na grota do Angico. Sim. E entrando nesse negócio da grota lá, como é que foi esse... teve um cara que entregou o pessoal, o bando dele lá? Ali aconteceu. Onde aconteceu o fim, cada coisa né? que você me pergunta dá um filme. É verdade. Aí, isso aí é muito bacana. Agora, bacana assim, né? Eu acredito que, seguinte, todo meio que a gente vive, onde tem muita gente, gangue, turma, até em banda mesmo acontece muito isso. Tem um cara que é mais... E o Lampião, o coiteiro dele se chamava, lá da área, lá da região, lá chamava Pedro de Cândido. A grota do Angico era mais ou menos como uma banheira grande, cheia de pedra em volta, com as coisas todas. E ele pergunta para o Pedro de Cândido, e o Pedro de Cândido dá notícia para ele que a cidade está tranquila. Ele falou, não, aqui eu tenho proteção, aqui em Sergipe eu tenho... Ele estava no lado de Sergipe, né? Aqui eu tenho proteção. Aí acampou a turma lá. E o Pedro de Cândido, ele deu ultimato pro Pedro de Cândido, falou, tá aqui o seu dinheiro, pá. Tá tudo bem, Pedro? Ele, tá tudo bem. Então você vai lá e faz as minhas compras lá. Pra quem não sabe, o Lampião já tomava seu whiskyzinho. Aí o cara... Ele usava um perfume também? Sim, perfume era o Frederico Pernambucano Melo falou o nome lá outro dia. Rapaz, era um perfume... Acho que até o Napoleão usava esse perfume, né? Vinha da França. Eu ouvi falar isso. Lampião era um cara... Mesmo que, às vezes, mesmo estando no meio do mato, ele tava cheirosinho, arrumadinho. Ele era chique, era um matador chique. Aí, o Pedro de Cândido vai fazer... Aí acontece assim, o Pedro de Cândido vai lá em Piranhas, tá fazendo compra lá. Tudo tem que ter isso, cara. Aí o Pedro de Cândido enchendo a carroça de rapadura, carne de sol, as coisas que os cangaceiros gostavam de comer. As coisas pro Lampião, cachaça e tal. Aí, acho que uns 30 metros, tá lá no meio do povo lá, o Joca Bernardes. Joca Bernardo, ele era o quê? Coiteiro do Curisco, que era de outro subgrupo, que era ligado ao Lampião. Sim. Só que aí vem aquela coisa da covardia aliado a deduragem, né? E o Joca Bernardes, com ciúme do Pedro de Cândido, que era do capitão, fica olhando aquilo. O cara era covarde. Ele fica olhando aquilo, aí ele dá a volta e vai lá no Sargento Aniceto, lá onde ficavam os macacos lá que eles chamavam, né? Que eram os policiais. Chama o Sargento Aniceto e conta lá que ó, o Lampião tá aí na área aí. Entregou. Não foi o Pedro de Cândido. Muita gente confundia no início. Joca Bernardes está aí na área aí. Tenho certeza. O cara tá enchendo a carroça lá de rapadura e tal. E ele não tem dinheiro para fazer essas compras grandes. Aí já começa aquele... Aí o Sargento Aniceto falou, bom, então, Getúlio Vargas já tinha pedido a cabeça do Lampião
e dos cangaceiros ou a cabeça dos policiais. Ditadura da época, né? O Getúlio Vargas mandou o telégrafo, né? Ou os caras resolviam ou ele catar os caras mesmo. Ou vocês resolvem. A cabeça o de Getúlio vocês. Vargas viu aquele filme que o Benjamin Abraão fez, ficou horrorizado com aquilo. Cara. Ele e os políticos vendo lá no Rio, só, puta que pariu, esse cara vai ser o cara aí, meu amigo. Vai virar herói, não sei o que. Eles não queriam isso. Claro. Aí termina assim, o sargento Aniceto vai lá na sala lá e... Profissão do meu pai, né? Telegrafista, comunicações e tal, mas é... Tenente João Bezerra. Venha urgente. Estava na divisa com a Bahia ali. É o código deles. Tenente Bezerra, venha urgente. Tem boi no pasto. Era o código que o Lampião estava na área. Aí o Tenente Bezerra. Aí vem com a tropa. O Tenente Bezerra, ele conta que quando ele reunia uma tropa de muitos soldados, ele nunca dizia para os soldados: tropa, vamos entrar no sertão atrás de cangaceiro. Aí a tropa toda animada, né? Aí não podia dizer: vamos entrar no mato atrás de Lampião. Ele dizia: Lampião, os caras batiam o queixo. E muitos até deserdavam com medo, porque o Lampião, quando pegava inimigo, era saboneteiro e outras coisas mais. Ele tinha ódio dos caras, entendeu? Entendi. Os caras tinham ligação com gente que matou o pai dele, aquelas coisas tudo, e outras coisas mais. Então, se vai desenrolando a história. E o Pedro de Cândido, coitado, ficou muito tempo como bode expiatório. Muita gente pensava que era o Pedro de Cândido. Não, cara, arrancaram uma unha dele. Fizeram ele levar o... Tenente Bezerra chegou e botou um punhal no ossinho aqui, que tem o último ossinho aqui em cima da bunda. Levantou ele assim, ele já estava já... Aí ele falou, aí entregou. Eles estão aí. Mas eu não vou lá não. Aí você vai. Você vai ser o... Aí começaram a preparar lá os negócios, os cangaceiros, os soldados, tudo já ligado, o bafafá ali, isso não sai daqui, tá? Para a cidade não... E aí vai a história que... Aquela armação, né? Você já deve ter visto alguma coisa. Fizeram a armação, Tenente Bezerra chega e tal, arrumou um caminhãozinho, daqueles caminhãozinhos que o outro lá, trouxe os soldados. Tal. Aí eles têm o Lampião metralhadora, né? Já vieram. E o Lampião, naquela época, os estados, cada estado, você cruzou a divisa de um estado, Rio Grande do Norte com Paraíba. Aqui no Rio Grande do Norte é uma lei, Paraíba era outra. Era como se fossem os países americanos. Os estados americanos, cada um tinha sua lei. Sim. É a mesma coisa. Era assim, depois mudaram. Então lá em Sergipe, o Lampião falava para os caras, aqui nós estamos tranquilos, pode dormir de cueca. Os cangaceiros, vamos jogar. Aí fazia os jogos deles lá, dançar um chachado e tal. Fazia festa. Então aí foi a confiança dele nisso aí. E o Pedro de Cândido entregando. Eles atravessam o rio lá à noite, vão lá na casa do Pedro de Cândido. E Joca Bernardes escondido lá, o covardão. Sim. Eles vão lá, pegam o irmão dele, do Pedro de Cândido. Já o aspirante Ferreira, se eu não me engano, o aspirante Ferreira também. Já estava completamente embriagado, porque os caras enchiam o rabo de cachaça. Que era para dar a motivação da coragem, né? Sim. E eles vão pegando aquela trilha ali, exatamente de madrugada, para fazer o cerco lá. E nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Algumas pessoas insinuaram que mandaram bebida envenenada para os cangaceiros, mas não tem nada disso. O negócio ali foi chumbo grosso. Mas pegaram eles dormindo? O Lampião, por exemplo, ele tinha acabado de acordar, né? Já tinha colocado o punhalzinho dele de matar aqui, amarrado e tal. Estava se ajeitando lá. Se eu não me engano, foi o cangaceiro... Depois eu lembro o nome. O cangaceiro que ele mandou fazer o café lá. Aí os caras já estavam tudo armados. No meio do mato ali, sem eles saber. Tava clareando o dia, né? Aquela neblinazinha caindo. Sim. Sergipe e tal. Então, dali,
Segundo o Frederico Pernambucano de Melo, o soldado Sandy, antes de morrer, liga para o Frederico Pernambucano de Melo e confessa que ele deu o tiro fatal no Lampião. Eles armaram tudo ali. O Tenente Bezerra ia usar a metralhadora, mas o Tenente Bezerra chamou ele, parece que chamou ele, e mandou ele com espingarda muito boa, dizem que era boa. A alguns metros do Lampião, assim, do mato, a bala, tem o punhal do Lampião no museu lá de Alagoas. Pegou no punhal, né? Pegou no punhal e entrou na barriga dele. E ali ele ficou estribuchando ali. Então, dali começou a metralhadora a comer fogo ali. Mas antes disso, Amoroso, lembrei o nome, ele tinha ido buscar água para fazer café. Grota do Angico tinha umas poças d'água, aquele negócio, e um riachozinho que passava lá. Ele vai buscar água para fazer café e um dos caras da volante mira lá, se eu não me engano, foi o... Vou lembrar já o nome dele. Ele mira nele, ele dá uma tremidinha assim, você imagina aí a atenção dos caras. Claro. Ele dá uma tremidinha assim, mira. Parece que ele, não sei se ele se precipitou e ele foi o primeiro a dar o primeiro tiro. Pá! Aí o Amoroso, Maria, passou a bala assim, ó, correu. Eu acho que foi o Amoroso. O Lampião já ouviu o tiro. Quando o Lampião ouve o tiro, já vem o dele. Aí eles começam a metralhadora. E a Maria Bonita ficou ali também, Maria Bonita levou o dela e ela ficou estribuchando. Aí você vê a maldade dos caras. Os caras podiam ter, a Maria Bonita estava viva, o Lampião ainda estava vivo. Eles iam colher muita coisa, né? Claro. Mas eles queriam a cabeça porque a cabeça ia dar para eles ouro, dinheiro e promoção, que era dos cangaceiros. Então eles iam chegando ali, Maria Bonita estava viva ainda. Quando eles degolaram ela? Ela ainda conversou com o cara que ia degolar ela. Falou, não sei o quê. Segurou pelo cabelo, cortou ela viva ainda. E ali na Grota do Angico, coisa de terror, né? Porra. Morreu Pesado, o soldado Adrião ainda morreu. Alguns cangaceiros conseguiram fugir, né? Os que fugiram por trás, o Candeeiro estava lá. Todos eles, a Sila também, eles fugiram, metendo a cara nos espinhos, lá fugiram. Foram exatamente, a Sila, por exemplo, ela viveu aqui em São Paulo. Sim. O Antônio Amauri pegou ela depois para dar depoimento e tal. Então ela estava lá. No lugar. Agora entrar um pouco no Padre Cícero, cara. Qual que era a ligação do padre com o capitão? O Padre Cícero, aquela hora que você me perguntou o negócio da patente, né? Aí o Lampião vai para lá, para o Padre Cícero, que era o padinho dele, né, de respeito, dá a patente para ele. É o padre que dá a patente para ele? Não, eles arrumaram lá um cara lá na cidade que era alguma coisa ligada à federativa lá, cara de patente lá. Sim. O Lampião, eu quero a patente de capitão. Aí começou a... Aí o Floro Bartolomeu estava em conexão com o Padre Cícero, a turma reunida lá. Eles dão a patente para o Lampião ir atrás da Coluna Prestes, ajudar batalhão combater, né? Batalhão patriótico. Sim. E as armas são o próprio governo que dão para eles. Aí encheram eles de munição. Aí ele achou bom, muita arma nova, munição. Aí ele já falou assim, ele deve ter pensado, se não der certo aqui, eu vou meter o cangaço. No mato. Sim. Aí outra coisa que eles prometeram para ele, que foi mentira, eles prometeram para ele indulto, né? Esse indulto, tipo, liberar ele de todos os crimes? Eu acho que sim, né? Mas quando ele foi para a Coluna Prestes, ele já tinha cometido muitos crimes? Já tinha andado? Já tinha feito muita ruaça por ali. Já era o Lampião famoso. Ah, sim. Então eles estavam nem aí, né? Todo mundo que eles podiam. Ele pensou, ele deve ter pensado, né? Ele deve ter pensado na cabeça dele lá. Eu acho que ele pensava muito isso. Falou, cara, já tô meio cansado. O cara andava pelo sertão inteiro, cara, do Rio Grande do Norte até a Bahia, pelas trilhas, fugindo, dando tiro, matando, sobrevivendo, 22 anos. Loucura, hein, cara? O tempo que eles passaram. Essa vida é muito louca, de cangaceiro, né? Mas é complicado, né?
É muito difícil isso aí. Falar um pouco daquelas imagens, cara, e da retratação do cangaço no cinema. Porque tem as imagens lá que o Árabe fez, né? São 14 minutos só que você falou, 14 minutos, que era 2 horas e meia. O Getúlio Vargas mandou queimar lá os negócios. Mas isso não encontra mais? Não, queimaram. Acabaram com tudo. Descobriram 14 minutos por acaso lá. Sobrou. Senão a gente ia ver muita coisa. Pois é, cara, pois é. Meio burrice queimar essas coisas, né? Então, nessa onda lá, o Benjamin Abraão estava lá. Ele era oportunista, né? Sim. Ele veio fugido da guerra e ele colou no Padre Cícero como secretário dele, porque ele viu que o Padre Cícero, negócio de religião, os milagreiros, aquela coisa toda. Ele contou uma história para o Padre Cícero. Eu andava na terra de Jesus. Aí o Padre Cícero, opa, botou ele do lado dele lá como secretário. aí botou de finanças. Aí complicou. É a área dinheiro dos pobres coitados lá, dos fiéis, lavradores, né? Que acreditavam em milagres, essas coisas. Daí é uma outra história. Sim. Aí o Benjamin Abraão, você viu no Baile Perfumado. Sim. Aquilo ali tem muito de verdade ali. Você tem outros filmes que você acha que tem um muito bom. Com a maioria é tudo história, fantasia, né? Mas tem um muito bom que também não é totalmente, tem muita mentira também, é ficção de diretor de cinema. Sim. Chama-se, é do Alceu Valença, pô. A Luneta do Tempo. Você assistiu? Não. Olha no YouTube, tem ele completo no YouTube. Depois eu vou procurar. Se eu não me engano, parece que é um parente do Alceu Valença, não sei se é irmão ou primo, que faz o papel do Lampião, cabelo grande. Sim. Eles encontram até com os ciganos. É interessante. Muita coisa que acontecia naquela época. Então aí eu ia falar dos autores, cara. Você mandar uns autores aí que contam a história na moral e quem também fantasia muitas coisas. Não, eu vou pra gente não andar errado também, né? Tem muito cara novo. Tem o Robério Santos, é um cara novo, escritor. Pode confiar. Ele vai nos locais e faz baseado em fatos reais. Então, entrevista familiares de cangaceiro. Acho que ele participou de uma entrevista com filho de cangaceiro. Por exemplo, você me perguntou da estética do cangaço. Sim. Lampião, em determinado momento, ele no mato, a tropinha do Curisco vem, encontra com ele aqui, eles se encontram. Lampião tinha mandado um bilhete para o Curisco dizendo que venha logo, que tem um tenente na região aqui que está querendo passar de pato a ganso. Os códigos eram maneiros. Os códigos. Aí o Curisco vem e tal. E eles se encontram lá. O Lampião começa a perceber que a Dadá, ela era, além dela ser muito valente em arma, lutava e tudo, ela era exímia, desenhista, bordava e tudo. E ela começou a bordar para os cangaceiros do Curisco lá, aqueles desenhos que você vê hoje, aquelas estrelas, flores, né? Bornal, tudo florido. Sim, sim. Tem uma arte ali mesmo, né, cara? O Lampião, quando viu aquilo, cresceu o olho. Não, opa! Que é isso aí, Dadá? Aí ela explicou para ele, falou, peraí, vamos aqui. Começaram juntos planejaram toda aquela estética que você viu ali, Lampião e Dadá de Curisco. Sim. Tudo tem uma junção, uma ligação que aconteceu. Tudo interligado, legal. A sua pergunta. Sim, sim. É porque eu acho que a estética tinha hora que ela atrapalhava, né, cara? O cara metia um medalhão aqui, de longe o sol batia naquilo ali. Era mais fácil do cara achar ele no meio do mato, né? Era mais pela beleza mesmo. Em compensação, para os leigos que eles encontravam no caminho, era como se os leigos camponeses estivessem encontrando com ET hoje. Sim. Porque a roupa dos caras era de amedrontar. Porra, meu. E são muito legais, né, cara? É uma cultura bacana, né, cara? Porra, um negócio que não tem igual, né? Eles criaram ali, aquilo nunca vai ter uma coisa nem parecida. Fizeram várias exposições. E o Frederico Pernambucano de Mello, que na minha opinião, ele é o número 1. Ele foi aluno do Gilberto Freire, né? Ele é a referência ali do negócio do cangaço, você acha? Ele fala muito sobre isso aí, sobre essa estética do cangaço, e ele estudou a fundo isso aí. Sim. Estudou não só isso, como jagunços, como matadores, entendeu? Pode ir nele que o cara vai aprender tudo com palavras
sábias de quem estudou. Não aquele negócio do, eu ouvi falar. Porque tem muito caso, né? Se você olhar, tem muita história do Lampião aí, que você nem sabe se aconteceu ou não aconteceu, né? Há pouco tempo atrás apareceu um safado aí inventando que o Lampião era gay, não sei o quê. Tinha isso também? Não, aí a neta do Lampião e a filha processaram ele. Cara, acabou, não lançou nem o livro. Mas ele ia lançar um livro contando essa história? Inventando essa história. Mas ele tirou isso de onde? Ele tinha algum depoimento? Sensacionalismo, né? Quer fazer sensacionalismo para captar certamente cliente, né? Eu acho que nessa história não cabe muito. Tem uma ideia, a mãe do Lampião, se eu não me engano, é 104 anos. A filha do Lampião, a Expedita, 104 anos. Ela ainda é viva? Teve agora na Ana Maria Braga, tá no YouTube. É mesmo? Vou ver. Conversou tudo normal, eu durmo até 11 horas da manhã, não sei o quê. Meu pai chegava com a minha mãe lá para me ver, que ela foi criada por um vaqueiro, né? Ele deu, né? Ele não ficou... Não, todos eles tinham, que acabou de nascer o filho. Mas isso era uma regra dos... Porque não podia, eles não podiam ir com já, mulher grávida já era foda, você carregar um neném ainda, né? Por exemplo, Curisco, a Dadá, nasceu o filho dela, o Curisco limpou a criança, cortaram o umbigo lá no meio do mato. O Curisco, com os cangaceiros dele, ele fez um acordo com o Padre Bulhões de Alagoas, numa cidade lá de Alagoas. Chamou o cara de confiança dele, o coiteiro, falou, vai entregar essa criança agora pro Padre Bulhões, que ele vai criar como filho. E dizem que lá embaixo o cara... Olha só como é que eu quero a situação. Tanta violência e tanta... Isso é uma coisa linda, cara. Aí ele olha para Dadá assim, vendo a criança acabou de nascer, tá indo embora. Vai ser entregue para um cara criar. Ele sobe lá, os cangaceiros, ele fica chorando lá em cima, olhando o filho partir. Olha só, cara. Deve ser foda, né? Por isso que é melindroso o cangaço. Entendeu? Ao mesmo tempo que ele tem um negócio violento, ele tem umas coisas muito... Exatamente isso aí. Muito doido isso. Ô, Kleber, pra encerrar, cara, eu vou te pedir pra você me contar as histórias dos irmãos Corvos, que ficou lá atrás. Sim, lá, e me a gente retornar. Os irmãos Corvos. Os irmãos Corvos é o seguinte, como sempre eu observando primeiro do que a turma, né, eu observava para tirar uma onda. Aí eu observava que os irmãos Corvos, eles moravam ali pro lado da Praça Garcês, ali Morro da Glória. 2 caras altos, de cabelo grande até no ombro, liso, preto, magro, alto, nariz afilado assim. E eles eram de poucas palavras. A turma chegava lá em frente ao Ciro, aí Marcinho, Frank, nossa. Daqui a pouco os irmãos Corvos chegam aí, eles estão aí? Estavam ali no Favorito, daqui a pouco eles vêm aí daqui a pouco chegam os 2. Eles vinham andando, um atrás do outro, né? É a cena de... Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu conto isso lá em Natal, os caras não acreditam, cara. Existiu esses caras? Existiu. Aí eles vinham, aí eu ficava só encostado assim no bar, eu e Marcinho aqui no balcão conversando com o seu Ciro. Às vezes estava o Augusto, o Chico doido, a turma lá, quem tivesse perto. E a gente na expectativa, aí os 2 chegavam. Aí a mesinha estava desocupada, a gente falava pro cara. Aí os 2 chegavam, aí sentavam os 2 na mesa, um de frente pro outro. Olha a cena. E os 2 peça rara, né? Alto, cabelo grande, o nariz magro. Na certa, eles já deviam ter fumado um baseado lá na Vila Augusta. Aí olhavam um pro outro com a fome do caralho. Aí olhava pro seu Ciro, aí seu Ciro... Não, o seu Ciro já sabe, já vai. Aí ela molhava os... Pãozinho, pão molhado. Aí entregava pra eles lá, eles ficavam lá comendo. Aí começava o ritual, comendo, né? Tomando um copo de cerveja. Pá. Aí de vez em quando eles tinham uns negócios que eles davam uma olhada pra gente assim. Os caras do Mariana, aí olhavam um pro outro e faziam. Um balançava assim ao mesmo tempo, um balançando pro outro. Aí eu com vontade de rir, aí eu, Marcinho, vai ver só. Mas eles não entrosavam com a galera, não? Eles conversavam, mas eles eram de poucas palavras. Eles eram mais observando a área, adorava aquilo ali, o clima, né? Sim. Aquele clima ali era de magia total. O cara ia pra ali só pra sentir aquele clima bom ali dos caras. Aí, finalizando o ritual dos irmãos Corvos. Isso dá um curta-metragem muito bom. Ô, cara, se eu pegasse um diretor bom aí para finalizar, os irmãos Corvo
Começa a comer, aí eu começo com o Marcinho, aí eu começo a falar alto, aí a turma lá, até os caras que bebiam já sabiam, fazia silêncio no bar. Aí o Marcinho, porra, bicho, aquele dia no sítio lá, cara, nós saímos do sítio, o cara disse lá que ia matar não sei quem lá, aí os irmãos Corvo, para de comer assim, aí fica olhando pra gente assim, olhando pra mim, eu contando, paralisado, né? Aí, porra, isso é perigoso, não vamos voltar mais lá não, que os caras disseram que vão matar. O que você faria? Aí o Marcinho, rapaz, eu não vou também não. Não sei que expectativa. Aí eles olhavam um pro outro. Aí começava a comer de novo. Aí os caras espremendo pra não rir lá. Aí eu, segura aí. Aí contava outra história. Cada história que eu contava, eles faziam o mesmo ritual. Pena que não tinha um celular pra bater uma foto. Pra filmar, né, cara? Pra ia ter ser isso. muito legal. Entendeu? Isso é coisa. Esses aí eram os irmãos Corvo. Aí por acaso agora o Chico encontrou lá no bar, lá, né? Um dos irmãos Corvo. Aí parece que um tá numa cidade, o outro tá... Mesmo jeito, cabelo branco, só que tá com cabelo branco, tá coroão e tal. E o Chico falou com ele, o Frank tá vindo aí, sei que ele... O Chico lá. Não muda não, cara, não muda. Não muda. Ô Frank, eu queria te agradecer, cara, a entrevista aí, a moral de você ter dado pra nós e pra você deixar uma mensagem de despedida aí pro pessoal. O prazer foi meu, mesmo porque nós temos uma grande ligação, né? Sim. A nossa ligação é familiar. Sim. E o seu pai e o seu tio, o Marco, o Márcio, ele todo esse ritual, toda essa energia boa que acontecia no Mariano ali, eles fizeram parte, né? Sim. Fizeram parte e aquilo que eu te falei, para o bem, que a gente não tinha maldade nas casas, e essas zoaças do ovo, né? Mas isso aí é maldade coisa de... não tinha. Sim. Neguinho falava assim, fulano lá disse que ia matar, não sei quem, a gente ia lá apartar o negócio. Isso aconteceu ali no Mariano. Se aquele Dias Gomes estivesse no Mariano, isso aí é cheio de filme, ele ia né? fazer uma senhora novela, viu? Melhor Sim. do que Bandeira 2. Mas a mensagem que eu deixo é o seguinte, as pessoas, principalmente aqui de Juiz de Fora é uma cidade que eu acho maravilhosa, linda. Já trouxe uns 2 amigos meus de Natal aqui em Juiz de Fora, se apaixonaram pela cidade, mesmo não tendo praia, é uma cidade linda. Infelizmente acabaram muito com a cultura, né? Sim. Infelizmente. Mas a mensagem que eu deixaria é que a nossa geração dos anos 70 foi uma geração de muita paz e amor. Que hoje não tem acontecido muito isso. Tem gente boa e gente ruim, mas sim. Que Juiz de Fora, eu tendo amigos como você, o Roberto Heller, hoje nós reencontramos o Ney, toda aquela galera, e nós esperamos que Juiz de Fora volte a ser enraizado por isso. Sim. Pessoas que curtem as suas coisas e tal, mas sejam do bem, entendeu? Claro. Para não existir maldade, que a maldade é ela que faz o mundo, tá fazendo o mundo virar de cabeça para baixo, as maldades, entendeu? Verdade. Então essa mensagem que eu deixo aí para os juízes de foranos, eu sou um juiz de forano, e sábado nós vamos jogar um futebolzinho lá no... Opa! Jardim Glória. Vai rolar lá? Veteranos, vai com a turma do Pico, quando quiser aparecer. Opa! E a turma está se encontrando aí. Um abraço a todos, a você, o meu agradecimento. Roberto Relo aí na fita aí, como sempre. Figura carimbada, né? Esse é coração. Coração mesmo. Muito obrigado. Então aí, galera, agradecendo aí todo mundo que acompanhou aí com a gente e até a próxima.